De todas essas locações que eu já fiz na minha vida, a mais difícil foi um município chamado Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. E não é que esse cliente voltou para me pedir outra locação? Confere só como foi. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alavancando Rural. E hoje vamos fazer uma análise em um município chamado Afogados da Ingazeira, de um cliente que já fez a locação comigo, já furou o poço, já deu água. E eu lembro que quando ele fez, eu me senti muito inseguro porque era uma região ruim para água. Ninguém tinha poço na região, é um local muito alto, mas mesmo assim eu fiz a recomendação da perfuração do poço, fiquei um pouco angustiado, ele me deu feedback que furou, deu água, pronto, tirei o peso da consciência. Porém, agora ele voltou e quer uma locação próximo da propriedade que ele fez a perfuração do poço e aquela sensação de angústia por ser um local difícil vai retornar. Mas, agora que a gente já fez um poço e já deu certo, a confiança fica lá em cima e também a gente sabe como é que a gente faz para marcar nessa região. A dificuldade dessa locação foi basicamente por dois motivos. Uma, porque não tinha poço próximo, então a gente não tem uma referência, agora a gente tem. E outra, porque fica em um local muito alto de um terreno cristalino. Isso dificulta bastante a possibilidade da gente encontrar uma fratura saturada em água. Mas antes da gente ir para a tela do computador, eu vou mostrar para vocês um print, na verdade um vídeo da minha conversa com o cliente no WhatsApp. Confere só. Leonardo, eu não tenho vídeo não, cara, mas assim, eu fiquei satisfeito porque onde a gente mora, ninguém consegue um poço na altura que a gente conseguiu. Aí a gente conseguiu, bicho, deu uma vazão de 550 litros d'água. A gente não utiliza água toda, não tem como usar. Água doce, água mineral na realidade. E na seca que tá aqui, eu creio que essa vazão ainda vai aumentar. Eu vou, se tu quiser, eu vejo um vídeo dele, na primeira água dele, ele caindo água, eu faço pra tu ver. Mas água boa, 100% boa, viu? E tô satisfeito por você ter feito o seu trabalho, porque na realidade é o compensa. Eu tô vendo se eu furo outro. Tem um terreno que eu vou ver se eu furo outro, aí eu vou falar contigo novamente, viu? Pra nós marcar. Pronto, introdução feita, vamos agora acompanhar a locação através do computador. Essa aqui, em amarelo, é a propriedade do cliente, que eu vou fazer análise. E aqui está a propriedade que eu fiz a locação anteriormente. E esse é o ponto em que ele fez a perfuração do poço que deu água. Ele também, antes de me contratar, tinha um poço mais ou menos nessa região que ele me informou que ele perfurou, pegou uma fratura de 2 metros de largura, que a haste caiu livre e não deu água, fratura seca. Então isso aqui gerou até uma certa insegurança na hora de marcar esse ponto, por conta dessa experiência dele. Quando eu marquei, eu busquei justamente um local que não tivesse fratura, mas que acumulasse água. Então eu utilizei imagens que mostraria a umidade desse terreno e vi que aqui tinha um acúmulo. Agora ele quer fazer análise nessa propriedade, que é uma propriedade muito maior do que a outra e vai me dar uma certa liberdade para conseguir fazer um trabalho com a qualidade superior, já que aqui eu tenho espaço. E o que eu faço no Google Earth são duas coisas. Primeiro, é utilizar de imagens históricas. Essa aqui é a imagem mais recente, porém está tudo verdinho. Eu preciso do contraste para ver a umidade, onde é que acumula água. Aqui nessa imagem de 2023, provavelmente o período de seca, tem alguns locais que o verde se destaca e a vegetação é mais robusta, que me indica que mesmo em período de seca existe uma disponibilidade hídrica, provavelmente subterrânea. Aqui é acúmulo superficial, mas essas árvores aqui, onde está passando essa linha branca, são mais verdes, mais robustas, porque ela ainda tem a disponibilidade de água subterrânea próxima para conseguir se manter nesse porte. Aqui também temos algumas árvores verdes de grande porte, que também é um bom indicativo. Outra coisa que a gente faz no Google Earth é dar uma olhadinha no perfil de elevação da propriedade. Pensando na região, a propriedade está no topo desse morro, porque eu já sabia, porque eu já fiz análise aí. E olhando localmente, eu gosto de fazer isso aqui, gera um perfil no sentido de maior comprimento da propriedade. Essa parte é mais baixa, mais favorável. E aqui eu vou mexendo nessa ponta para ver como ele se comporta.
Então aqui, por exemplo, onde é o rio, já tem um lugar mais baixo. Localmente, a propriedade até que não está em um local ruim. Parece que aqui passa um vale, que é onde passa esse rio. Então, essa propriedade aqui tem um potencial muito maior daquela que eu já fiz. Calma, já vamos voltar para a análise. Mas se estiver gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like. Isso vai fazer com que o YouTube recomende para mais pessoas. E se você quiser uma análise da sua propriedade, eu vou deixar o link nos comentários fixados para você falar com o nosso time comercial e solicitar um orçamento. Agora vamos para o ArcGIS. Aqui já é um spoiler, já são os postos marcados, mas eu vou voltar aqui no final. E aqui está a análise feita. Eu utilizei imagens NDMI, vou começar por ela, junto com o relevo sombreado. Então o que a gente tem em azul, mais que do azul, é umidade. Se corre água, vai estar esse azulzão. Porém, se a gente der uma olhadinha de perto, a gente percebe que dentro da propriedade tem alguns pontos em azul. Tanto essa borda, que é onde a gente já identificou que tem umidade, quanto aqui mais para baixo, a gente tem uns pontos de infiltração de água. Olhando agora a geologia e o relevo, temos aqui a imagem de SRTM, de relevo sombreado, e a gente consegue ver claramente fraturas de alívio, que são fraturas ortogonais, geralmente é uma serra, que é após o esforço tectônico em que existe o alívio desse esforço, geram fraturas abertas que são favoráveis para acúmulo de água subterrânea. Então a gente já fez a extração delas, estão aqui, mas são bem visíveis nessa região. Aqui temos 1, 2, 3, 4, são várias. No entanto, aqui a gente tem uma serra do granito, só que a propriedade está no gneiss. Então aqui temos o granito, onde a gente conseguiu extrair essas fraturas, e a propriedade está no gneiss, mais especificamente um biotita gneiss. Porém, esse fraturamento não vai ocorrer só em um tipo de rocha. Já que a gente está falando de esforço tectônico, esse esforço tectônico vai dobrar e orientar toda a litologia que ele praticou o esforço. Então, apesar de aqui existir uma dobra, a orientação desse granito é NESW, a mesma do gneiss. Então, essa fratura de alívio do gneiss vai ser também NWSE. Não são tão visíveis por causa da competência da rocha, que é... Competência é uma característica da litologia a dobrar ou partir, que é a competência dúctil e rúptil. E quando a gente fez a extração de fraturas, conseguimos pegar alguns fraturamentos, também NWSE, que seriam favoráveis para locação de poço, associados a esses fraturamentos. Já na propriedade, a gente tem essa aqui, que vocês estão vendo, que está associada ao poço que o cliente perfurou e não deu água, que ele pegou a fratura de 2 metros de largura e a haste caiu livre. Porém, pode não ter água aqui nessa parte mais alta e aqui na parte mais baixa, perto a uma zona de recarga, ter água. Muito possivelmente tem. Então aqui é uma zona de interesse. Feita essa análise tanto do fraturamento regional e zonas de recarga, que a gente utilizou a imagem de NDMI, também conferiu com o Google Earth, chegamos nas locações dos poços, nesses 4 pontos, e vamos ver como a gente hierarquizou eles. Esse ponto 1 está na parte mais baixa, associado a esse cruzamento de fraturas, tem uma rede de drenagem próxima, que vai servir de recarga, e eu considero ele de maior potencial. Porém, eu sugeri uma geofísica aqui para ter uma verificação. Acredito que o cliente não vai fazer, que o que ele perfurou, eu sugeri geofísica também, ele perfurou sem geofísica e deu água. Esse ponto 2 e 3 está associado a esse fraturamento e essa rede de drenagem, essa linha de drenagem na verdade,
E eu coloquei eles como 2, 3 e não como 1, porque, querendo ou não, o cliente perfurou um poço associado a esse fraturamento aqui, em WSE, mostrou ser uma fratura aberta, porém não tinha água. Então eu acredito que esse detalhe faz com que a gente coloque ele um pouco mais abaixo do ponto 1. Se a gente tivesse um feedback em que ele perfurou um poço associado a essa fratura e deu água, com certeza que seria 1 e 2. Mas como a gente tem um feedback negativo desse fraturamento, a gente coloca um pouquinho mais abaixo. E o ponto 4 está aqui como um alto potencial, mas na verdade é um baixo potencial. É em uma zona que não tem fraturamento, porém tem acúmulo de água. Então ele pode pegar uma aguinha ali da transição solo e rocha. Então é isso, pessoal. Essa foi uma análise no município de Afogados da Ingazeira, uma análise muito difícil, uma recorrência de um cliente que perfurou e deu água. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e já compartilha com seus amigos. Ah, e se quiser deixar algum feedback ou um relato de alguma experiência com poço artesiano, coloca lá nos comentários. Um abraço e até a próxima.